Paulo Sérgio, e aí? Esse São Paulo podia fazer mais? Bom, Flávio, boa noite a todos. Nazi, prazer tê-lo aqui conosco. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a maior decepção, até propriamente para o Rogério, que coloca uma formação, e essa formação eu creio que ele gostaria de ter colocado durante toda a temporada, uma formação que eu creio que seria titular do São Paulo. Nós não vimos aquele São Paulo que nós já vimos já nessa temporada, mais agressivo, numa pegada forte. Não vimos esse São Paulo. Lógico que esses jogadores que estão aí, e eu já vi, e o Chicão sabe, contra o Corinthians, jogaram de uma forma impressionante, impressionante. Então a expectativa do torcedor são paulino era outra. Agora, nós vimos 3 jogadores argentinos que fizeram a diferença. Nós vimos aí o Christian Pelerano, o Faravelli e o Lautaro Dias. 3 argentinos que acabaram com o jogo. Não é a primeira vez que o Faravelli faz isso, eu não sei porque ele não foi contratado ainda. É impressionante, ainda mais esse segundo gol. A bola vem, domina a bola no peito, dá o passe, então foi uma jogada assim de uma falta de concentração na marcação muito grande. Coisas que essa equipe do São Paulo eu não vi sofrer dessa forma. E eu creio que a pressão foi muito grande, Emília. A pressão para cima desses jogadores foi muito grande e aí veio o resultado onde ninguém esperava. É que aquele negócio, Flavito, que a gente fala, o Rafa daqui a pouco, o Chiquito vão falar, é que a torcida, a maioria era São Paulo. São Paulo. Então, e a expectativa, como né? o Nazi falou, uma semana de preparação, quer dizer, não dá para reclamar de nada, tem que reclamar deles mesmos. Olha, nós não jogamos nada, nós ficamos devendo, nós sentimos a partida, o adversário quis vencer, o adversário teve uma iniciativa de jogo, uma dinâmica de jogo e venceu com todos os méritos. Até porque foi melhor que o São Paulo na partida. Agora, o São Paulo não pode, com um time de 10ª categoria na sua América, perder desse jeito. Por isso que eu creio que a frustração é por conta disso. Não pela derrota, porque faz parte do resultado, no final. Mas sim como perdeu. Não podia perder de uma maneira dessa vergonhosa, aceitando a derrota de uma maneira muito, como diz na gíria do boleiro, muito na tiriça. E olha que o São Paulo começa bem o segundo tempo. Começa fazendo pressão, começa tendo algumas chances, depois cai o ritmo, depois entra no jogo da equipe Del Valle. Isso prejudicou muito também. Eles começaram a tocar a bola de novo, o São Paulo não chegou. Mas se perdeu. Paulo, sabe o que eu faço, Chiquito? Sabe o que eu penso, Paulo, dessas coisas assim? Quando eu vejo esses comentaristas de televisão comentando, olha, eles estão na marcação alta, ó que tá amassando, ó que agora eu tô vendo que a atmosfera... Isso não quer dizer nada, isso é conversa fiada. O São Paulo melhorou o quê? Na pegada, no carrinho? Teve algumas 2 chances no início do segundo tempo, com algumas possibilidades. Paulo, você via que o Del Valle estava mais perto do segundo e terceiro gol do que o São Paulo do primeiro. Quer dizer, então, essas coisas de, jogou bem contra o Flamengo aqui, jogou bem. Não basta jogar bem contra o Flamengo, tem que jogar além do bem. Que grande defesa fez o goleiro deles no jogo, saiu com o uniforme limpo. É isso que eu estou falando. Então, essa melhora que o São Paulo teve no segundo tempo, é uma melhora que não quer dizer nada, Rafa. Ô Chico, você fala sempre sobre a força de torcida e tal, e com razão, a torcida do Corinthians toda hora enche o estádio e tal. E o São Paulo, ontem houve uma grande decepção, inclusive de público. Nós tivemos pouco mais de 10 mil pessoas, no estádio cabe 57 mil pessoas. Culpa da Sul-Americana, que organizou mal, a torcida do São Paulo não apoiou como deveria. Como é que você analisa isso, já que o Corinthians, em 2012, meteu 30 mil pessoas em Tóquio, né? Flávio, é assim, na minha opinião. A torcida de São Paulo hoje já não é mais aquela torcida elitizada do passado, que você só tinha aqueles almofadinhas, caras de uma classe um pouco mais alta. Pelo contrário, a torcida de São Paulo hoje está se popularizando. É um clube que tende a crescer, sim, de torcida. E está demonstrando isso nos jogos que tem feito no Morumbi, onde o público tem ido e tem correspondido. Agora, viajar para Córdoba, o torcedor do São Paulo, esse que vai lá no Morumbi, não tem bala para isso. Não tinha dinheiro. Estava caro. Estava caríssimo. Então, o São Paulo, ele está perdendo aquela elite que ele tinha. Que era, o High Society torce para o São Paulo. Não torce. Hoje, quem torce para o São Paulo é o povão. Então, eu vou te contar uma coisa, e está crescendo, hein? E está crescendo a torcida do São Paulo.
Por quê? Porque hoje é o povo que torce para São Paulo. São os caras da classe mais baixa. Eu, quando falo povo, eu estou dizendo classe... eu não gosto de fazer falando isso. de salário, de grana, de ganho. De grana. Ganho. O cara não tem poder aquisitivo mais para Isso. pegar um avião e ir para Córdoba, pegar um ônibus e ir para lá. Chicão, seria que não seria melhor 2 jogos, turno e retorno? Claro, Aí que tá. óbvio, Mas aí, mas é aí óbvio. você me Final perguntou, única, né? Aí você me perguntou, quem é culpado disso aí? É a Sul-Americana. Sim. Evidente. Que tinha que colocar esse jogo ou no Morumbi, ou se não, lá, Um jogo sei lá. no Morumbi, um jogo lá no Campo do Del Valle. Isso É, aí. e o Campo Ô, do Chico, Del Valle. ó, Qual é o problema? É só a gente analisar quando começou essa palhaçada de final única. A primeira até que andou, mas mudaram de lugar, aquela coisa toda. Nós tivemos, ano passado, a final da Sul-Americana, que era Atlético Paranaense e Bragantino, os caras botaram até aqueles bonecos de posto lá, chamando para nego Isso. entrar no estádio, não tem ninguém. Aí você vai dizer, pô, mas era uma final sem muito apelo. Faz um jogo em Bragança, um jogo no Paraná, para você ver se não tem apelo. Palmeiras e Flamengo, não lotou o estádio de Montevidéu. Palmeiras e Flamengo. Faz um jogo no Maracanã e um jogo no Allianz pra você ver. Tem gente lá fora até hoje. É, porque eles E a querem mesma copiar coisa, a Europa, e é diferente. A Europa é menor do que a América do Sul, lógico. tem um poder aquisitivo, Muito maior. trens, Tem condição tem para chegar, para Nazi. fazer isso daqui. Pra chegar né? em Córdoba, como assim, voo direto, voo fretado, é 1 hora e pouquinho. Mas os caras tiveram que dar a volta ao mundo para chegar lá. Teve que ir, vai a Buenos Aires. Aí um amigo meu foi para Santiago, de verdade. Aí de Santiago ele veio a Mendoza. Mendoza ele pegou um carro por 6 horas Caramba. para ir para Córdoba. Tá voltando agora, imagina como ele tá feliz. Teve um né, lá nessa que volta. foi o Campo Califórnia, o Panamá. É inacreditável, gente, não dá. Flavito, loucura. Mas isso não vai mudar, até porque a gente sabe que é uma data, é um local que a Sul-Americana, a Conmebol, perdão, colocou. É política aí, você sabe como é que é. Você Esse deve jogo fazer era para isso. ser em Brasília. Mas Então. em virtude da eleição, as autoridades brasileiras disseram, ó, não dá para fazer, ficou pro ano que vem. Aí meteram o mas corpo. assim, na pior das hipóteses, colocava o jogo em Buenos Aires. Pô. Muito melhor, né? Os campos são melhores. os E outra estádios. coisa, o Gabriel Abros mostrou pra gente no Gazeta Esportivo, os caras não sabiam nem que tinha jogo lá. Não sabiam nem o que era aquilo. Não sabiam nada. Começaram a ver um movimento diferente na cidade. Falaram, o que é isso aí? Tá? E Flávio, uma coisa também tem que dizer, a única coisa que está de parabéns no São Paulo é só a torcida. Porque as poucas vezes, as poucas etapas que o São Paulo venceu ultimamente foi com o Morumbi lotado, né? Com esse doping, né? Agora, não dá para ser sempre assim. O time não pode, a torcida não pode carregar o São Paulo nas costas, gente. É a única coisa no São Paulo que está de parabéns à sua torcida. Desculpa, mas eu sei as críticas do Miller também, mas no início da temporada, o São Paulo não tinha verba. Não tinha perspectiva nenhuma de chegar onde chegou. Não, agora tem verba e tem perspectiva. Mas conseguiu contratar. E chegou onde chegou. Tá, o ano Né? que vem, Chegou qual é a em títulos perspectiva do São Paulo? Ninguém pensava que o São Paulo ia chegar onde Paulo, chegou. É verdade qual é a ou não? perspectiva Mas, do São Paulo e pro ano que vem? chegou. Qual é a perspectiva do São Paulo pro ano mas que vem? não tem verba? Eu já falei isso aqui no Não, semana passada. eu não falei isso. Acabei de falar isso. 14 milhões é a folha salarial. Como não tem verba? No início, o que foi dito? Que não tinha verba, contratou-se jogadores, vieram alguns jogadores. Então, as perspectivas que tinha não era de chegar onde chegou. E chegou aonde? Mas chegou uma final, não é? Pô, mas chegou uma final. Paulo, tudo bem. Paulo, Não, chegou a tudo bem, final as da críticas, Sul-Americana e a tudo final bem. do Campeonato Paulista. Não Pô, tinha mas- perspectiva de chegar e não chegou. Pô, mas eu Tá não, na não Libertadores penso do ano que dessa vem, não. forma como vocês Não conseguiu pensam. nada, gente. Não Ô, penso. Rafa, eu queria ouvi-lo também a respeito. Boa noite, Flávio, boa noite a todos. Eu tô ouvindo a rapaziada falar aqui e muito do que foi dito é a pura verdade, né? O Nazi toca num ponto importante quando ele fala que a torcida levou o São Paulo à decisão da Copa Sul-Americana nos braços. Isso aconteceu contra quem? Contra o fraco Atlético Goianiense. Então o São Paulo é um time órfão da torcida quando joga fora de casa. E isso foi reflexo dentro de campo. São Paulo não parecia que estava disputando uma final de uma Copa Sul-Americana. O Rogério tentou criar esse clima e não sei, pergunto ao Miller e ao Paulo Sérgio, que o Rogério, né, em algum momento ele falou, se eu vim para ganhar, o São Paulo tem que ganhar, eu não consigo pensar em derrota. O Rogério, talvez, no sentido de motivar, pode ter até criado um clima para esses garotos que sentiram. O time de São Paulo sentiu ontem. isso sim. Ontem o time foi mal coletivamente, o time foi mal tecnicamente, o time foi mal individualmente. Não vejo o Del Valle
apesar de concordar com o Flávio, é notório isso, que tem um projeto, tem um estilo de jogo, mas o Del Valle é uma equipe muito frágil, deu várias oportunidades ao São Paulo. Garrafa, você sabe que o Del Valle nos confrontos com brasileiros, ele mais ganhou do que perdeu? Sim. Mais ganhou do que perdeu. Até talvez pela organização. Mas É pela organização, isso, porque mas ele não ontem- tem nem torcida, não tem nada. Ele abriu mão dele, dos só quis ingressos. 10% do ingresso. Mas ontem você via, né, que tinha espaço para jogar. O Del Valle deu oportunidade. O São Paulo não teve a competência e a capacidade de buscar esse resultado. Não jogou com o tesão de uma decisão. E para você jogar decisão, você tem que entrar com a faca nos dentes. Como o Rogério tentou colocar para os jogadores. Ah, não tem experiência. Então não serve para jogar no São Paulo. Tem que entender a história, a grandeza do São Paulo. Né? Vai lá, em vez de ficar em TikTok, os cambal, pega lá. Olha aqui, deixa eu ver que o São Paulo ganhou. Tricampeão do mundo. Olha o clube que eu jogo. Tem que dar essa resposta dentro do limite de cada um, é verdade. E faltou isso. O São Paulo podia até ter perdido o título, mas não como perdeu. Não dessa forma. Mas, ô, Garrafa, tem um detalhe que a gente tem que levar em consideração. Essa garotada de hoje não dá nem aí com a história. Não quer saber o que o clube conquistou, o que o clube ganhou, o que ele está representando. Até o Rogério falou que estava tentando ensinar isso para os jogadores. Eles não querem. Entender a história, né, Chico? Agora, Entender a história. Pouquíssimo que o São Paulo conquistou nos últimos tempos foi por causa de Cotia. Porque as contratações, nenhuma funcionou. É Cotia. O que o São Paulo conseguiu? Sara. Você vê o Antony, o dinheiro que está entrando para o São Paulo. Você vê o Neres. O pouquíssimo que o São Paulo conquistou foi por causa da base. Foi a molecadinha. Deixa eu ver o Helena aqui. Tem toda essa rodagem, viveu o São Paulo grandioso e viu o jogo de ontem também. E aí, mestre, tem algum diagnóstico? Bom, você está certo. O Cotia é que tem salvado um pouco a dignidade de São Paulo, porque as contratações são um horror. Só jogador meia boca. Na verdade, esse jogo, em primeiro lugar, eu não gosto dessa expressão culpa. Eu prefiro responsabilidade. Quem foi responsável pela derrota do São Paulo foi o Independente, que jogou muito bem, muito melhor que o São Paulo, e fez os gols que o São Paulo não conseguiu fazer. Agora, a responsabilidade paralela é da gestão, é da diretoria. São Paulo não se define, fica trabalhando sob o ímpeto desse negócio de ganhar um título a qualquer custo. São Paulo precisa dar resolver o problema de gestão dele, as dívidas que foram acumuladas por incompetência e malversação desde o período em que o nosso querido lá, como é o... Juvenal ou Leco? Juvenal Juvencio. A partir daí, mais o Carlos Miguel para botar a Padical no time. São Paulo tem que olhar para o Flamengo, verificar como é que foi feito o processo lá para acabar com as dívidas horrorosas que o Flamengo tinha e como é que tem que escolher jogador. Primeiro, aproveitar ao máximo Cotia. Segundo, escolher jogadores realmente competentes. Jogadores que têm condições de jogar bem num clube grande. É isso que o São Paulo precisa fazer. E esquecer esse negócio do título. O título vem quando você tiver todo organizadinho, tem uma programação do que fazer com o time, o técnico saber qual é o esquema que vai usar e aplicar esse esquema desde lá de baixo, desde Cotia, e é assim. Não adianta querer tirar coelho da cartola, não. O presidente Júlio Casares deu um depoimento após o jogo de ontem. Vamos acompanhar o que disse Júlio Casares. Eu quero externar a minha tristeza. Assim como você, eu também sou torcedor. Os milhões de torcedores são paulinos pelo Brasil, pelo mundo, e principalmente aqueles que vieram a Córdoba, saíram tristes, e nós estamos tristes, e tenho que me solidarizar a todos vocês. É um momento de profunda tristeza perder uma decisão. Entretanto, se olharmos por um outro foco, o São Paulo está voltando a competir. E para que a gente consiga êxito, nós temos que voltar a disputar títulos. E disputamos 3 títulos, 2 regionais e a Sul-Americana. Chegamos numa semifinal de Copa do Brasil. Claro que é pouco, nós queremos mais, queremos conquistas, mas para que a gente conquiste, nós precisamos chegar às decisões. E estamos chegando. Estamos chegando num processo de reconstrução.
onde a maturação de um elenco jovem com experientes começam a trazer resultados dentro de campo. Infelizmente o título não veio. É uma noite muito doída para nós todos, mas nós temos que olhar para frente. O Campeonato Brasileiro segue na quinta-feira e nós vamos trabalhar para que a gente consiga o melhor resultado de classificação do campeonato. E esperar no 2023 com um planejamento que continua, um planejamento na área de futebol que vai em frente, avançando junto com você, torcedor. Nazi, a palavra do presidente Júlio Casares. Então, eu acho que São Paulo precisa de uma revolução, Flávio. Do jeito que está, eu acredito que São Paulo tinha que separar o futebol da área social. Eu acho que o próprio Casares pensa nisso também. São Paulo tem que virar uma sociedade anônima, um SAF. Entendeu? Eu acho que o São Paulo tem... É impossível. Né? Então, por causa da resistência da velha guarda do São Paulo. É quase que impossível acontecer isso. Imagina quanto vale o São Paulo com o estádio que tem, com os títulos que tem, com a torcida que tem, a terceira maior do Brasil, com Cotia. Essa guerra de conselheiros. Não dá. Então é a política... São Paulo está parecendo muito Palmeiras antes daquela fase, sabe, do Tirone, etc. e tal, o Corinthians na época do Alibe, né? É uma pena, porque enquanto não houver essa modernização de São Paulo, não existe mais espaço para esse tipo de relação de política e futebol, né? E o São Paulo, a dívida dele é praticamente impagável se não for nesse molde. Eu sempre fico vendo, Flavito, sabe, eu fico vendo o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, até mesmo o Corinthians, né? São clubes que eles contratam bem. Se a gente olhar ao pé da letra, eles contratam bem. Erra uma ou outra contratação, acho que até é normal. Mas o São Paulo, a maioria das contratações, ele errou. Esse ano, do ano passado para cá, se você vê bem, o Calera é só um retorno. Já tinha tido uma passagem aqui pela primeira vez. Agora as outras contratações, Nicão, Éder... Que fortuna que Marcos pagou pelo Guilherme. Nicão. Pagou mais um jogador do Atlético Paranaense que paga uma fortuna e chega aqui... O que eu estou dizendo, as principais contratações que o São Paulo fez, ô Paulo, não deram certo. E contratações ruins. Não são jogadores que vão decidir título pro São Paulo, uma partida, 2, 3 partidas, que vai decidir. Quer dizer, então, eu fico olhando, será que todos os outros clubes, eles são mais inteligentes que os dirigentes do São Paulo? Para contratar bem e o São Paulo contrata mal? Será que vai... Até quando vai isso? O torcedor comparece. O torcedor não vai deixar de ser São Paulino, como eu. Mas até quando a gente vai ficar vendo jogadores meia boca, jogadores medianos, medíocres, Chico, jogar no glorioso tricolor? Então, Miller, jogadores que não têm condições, eles não sabem, tem espírito de perdedor. Esse espírito de perdedor impregnou na mente do jogador de São Paulo e não sai disso, Chico. Pode ver, eles não saem dessa. Você tem razão nesse aspecto, o São Paulo precisa contratar melhor. Mas se você observar bem, quem carregou esse São Paulo até essa final foram os garotos de Cotia. E o São Paulo, todo mundo sabia que não tem goleiro, a defesa é ruim. O São Paulo começa a dar sinal de vida do meio campo para o ataque. E mesmo assim, uma coisa que o Miller sempre fala, não tem ninguém que puxe o contra-ataque rápido pela direita e nem pela esquerda. Então, quer dizer, tem esse problema o São Paulo. São Paulo tem esse problema crônico. E o Rogério Ceni tentou resolver isso aí fazendo um jogo diferente, jogando 3-5-2 às vezes, né? Sem poder jogar, porque mas tinha o Arboleda, que se machucou e agora já foi para a seleção. O Miranda já, coitado, não aguenta mais fazer isso aí. Então, quer dizer, esse é o problema. E um goleiro confiável, que o São Paulo não tem um goleiro confiável. Há quanto tempo, Mas gente? há um problema, Chico, que é importante. Há quanto tempo? Há um problema que é importante. Quando você precisa de um jogador que vai fazer diferença, e todo mundo concorda, os dois goleiros do São Paulo, acho que eles são bons, mas não podem ser goleiros do São Paulo titulares. Se eles fossem reservas, beleza. Mas São Paulo precisa ter um goleiro com mais peso. Aí o São Paulo, por exemplo, fica interessado no Santos, do Atlético Paranaense. O Flamengo vai. Agora o Atlético tem o Bento. O Palmeiras vai e contrata. O São Paulo está com dificuldade financeira. A partir daí, o jogador ele vai para o time que está estruturado. Então, se você não tiver uma estrutura, vai ser difícil você ter, da parte do jogador, o interesse de jogar nesse time. O bom jogador, o jogador que decide, o jogador de nível de seleção brasileira, ele não vem mais jogar no São Paulo Isso, só pelo salário. Até porque o São Paulo não gosta de pagar alto salário para todo mundo.
Entendeu? Tipo, Quando antes, Miller, era uma ambição jogar no São Paulo. Sim, Hoje o cara tem dificuldade, ele prefere não ir. Tá certo, Nath? Mas Porque era uma pô, ambição porque o São Paulo pagava bem. Não, porque o não é São só Paulo isso, o São Paulo ganhava paga bem. títulos. O problema é que o São Paulo não briga por títulos. Ele tá com dificuldade financeira, não sei como é que tá o pagamento. Na se tá em dividida, dívida. para contratar o bom jogador, o São Paulo vai sempre perder. E é esse Por o isso, ponto. na dividida, Então ele né? precisa É. ajeitar a Isso casa. mesmo. O São Paulo tem pra interesse poder- por um jogador. pra poder Se brigar. o jogador é de um nível bom, não é só o São Paulo que está interessado nesse jogador. Aí vem o Palmeiras, vem o Flamengo. Mas E eu- aí mais, o cara... né? E mais, Mas, gulosos. Garrafa, Eles eu te contratam até pergunto. o outro não contratar. Mas vem cá, mas eu pergunto pra você, o Fortaleza tem um bom jogador? Mas Você o objetivo é outro, não, Chico. mas, não, Não, mas e a pera um pressão pouco. é outra. Mas eu A sei, realidade é Paulo, outra, está na Chico. hora A de pressão mudar a é outra. mentalidade. Saber que tem um time limitado e vamos jogar 3, 4 campeonatos Chico, com esse time Chico, limitado. Chico, quando o Fortaleza chega uma Copa Tem que montar um Libertadores, esquema, tem que chega montar uma um Copa coletivo. Libertadores, há uma festa lá no Ceará. E do quase foi Fortaleza. rebaixado. É? E Pela quase- ousadia você de vê, querer e fazer dois quase foi campeonatos. rebaixado no Campeonato Brasileiro, depois deu aquela arrancada. Quando a gente vê o São Paulo na Copa Libertadores da América, a cobrança... Torcida tá lá em quer cima. título. Ah, Exatamente. Porque vai olhar na isso. história do São Se o- Paulo. Se o Fortaleza fosse o vice-campeão da Sul-Americana, maravilha. É, tá. Como foi pro Bragantino. como Estamos foi- falando o do São São Paulo, Paulo. foi uma decepção. Mestre, dá para mudar esse conceito de administração do São Paulo? A gente viveu um momento grandioso do São Paulo, os seus cardeais, o São Paulo ganhando títulos através de um sistema com conselheiros, com grupo de cardeais mesmo, né, que dava uma determinada ordem para o clube. Isso se perdeu com o tempo. Dá para ajeitar ainda assim ou é preciso um choque de gestão, mudar a maneira de dirigir o clube? Exatamente. O São Paulo era um modelo de gestão. É bom lembrar que o São Paulo, quando foi fundado, ele ganhou o primeiro título em 31 e logo se encheu de pompa e foi comprar o Trocadeiro, um edifício caríssimo no centro da cidade, e foi à falência por causa disso. Aí ele foi remontado através de ajuda do povo. O São Paulo pedia esmola na rua para pedir para poder se recuperar e também com auxílio dos outros clubes, Palmeiras, Corinthians, etc. Palestra, né? E aí ele conseguiu botar a cabeça no lugar, parar de gastar à toa, vendeu lá o Trocadeiro e começou a investir em jogadores de alta qualidade e jogadores da base, como Bauer, por exemplo. Né? E com isso, o São Paulo virou um gigante em São Paulo. Né? Ganhou 4 títulos em 5 nos anos 40. 4 Paulistão, que era Paulistão naquela época, não era esse Paulistinha aí. E era a principal competição que os clubes paulistas disputavam. Então, o que o São Paulo precisa é pôr a cabeça no lugar. Fazer uma campanha junto à torcida, dizer assim, olha, gente, nós vamos arrumar isso aqui, como nós arrumamos lá no passado, quando falimos. Nós estamos falidos. Pronto. Agora nós temos que recuperar essa grana, né? E começar, graças a Deus, nós temos Cotia, que pode produzir jogadores de alta qualidade. Você imagina o seguinte, se o São Paulo de ontem fosse formado com Antony, com Neres, com o Marquinhos, com o Sara, mais o Nestor, tá? E o Pablo Maia, esse não ia jogar muito mais bola do que jogou.